Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É com grande prazer que hoje recebemos duas neurocirurgiãs de renome do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, e elas irão nos contar como desbravaram esse mundo reservado durante muitos anos e tem sido reservado aos homens, que é a neurocirurgia. E elas abriram fronteiras, abriram possibilidades, junto com mais outras inúmeras colegas, e têm conquistado esse espaço no mercado de trabalho, na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Bom dia, doutora Tatiana Vilas Boas. Bom dia, doutora Aline Salé. Bom dia, bom dia, doutor Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta de início. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram com mulheres, né, ao escolher e trilhar o caminho da neurocirurgia no Brasil? Diana. Bom, a neurocirurgia até então, o que muitas pessoas acabavam comentando quando eu falava da escolha pela neurocirurgia, é que seria uma especialidade muito masculina, que o mercado seria difícil, o exercício da profissão seria difícil. Eu, antes de fazer neurocirurgia, eu havia prestado para cirurgia cardíaca, eu havia começado na Beneficência Portuguesa, um período com o professor Kenji Nakiri, lá um período de menos de um ano, e eu realmente não gostei muito da cirurgia cardíaca, e a neurocirurgia sempre foi uma paixão. E apesar de todos os contras, as pessoas falando que não era uma boa opção, eu optei pela neurocirurgia e eu fico muito feliz com a minha escolha. Eu sou extremamente realizada dentro da minha profissão. Aline. Eu comecei a neurocirurgia, né? Comecei a residência tem mais de 20 anos, então eu acho que esse cenário já mudou muito. Eu digo que eu passei por algumas coisas sim, mas eu penso também de uma forma otimista, né? Porque eu vejo que hoje a gente não vê mais, né? A gente percebe uma mudança muito grande, principalmente nos últimos 10 anos, dessa, eu não vou dizer um preconceito, mas essa restrição à presença da mulher na neurocirurgia, né? Quando eu fui fazer prova da residência, alguns lugares que eu pensei em fazer a prova de residência para fora do Rio e foi conhecer o serviço, não vou dizer qual exatamente, mas de primeira já ouvia, não faz não, nem tenta, eu não aceito mulher no meu serviço. Isso foi fora do Rio de Janeiro. E na residência em neurocirurgia também, fazendo a prova, eu tive uma das minhas classificações, eu tinha que ter tirado -1 para não entrar, e eu não entrei. Então, isso com certeza era presente, assim como a Tatiana comentou. Eu fiquei, na verdade, 3 anos como acadêmica da neurocirurgia no Hospital Grande do Rio de Janeiro. Eu já estava, antes de me formar, né, nos últimos 3 anos, eu já tinha certeza absoluta do que eu queria. Mas, claro, que a gente escuta as piadas de sempre, você não tem força, essa mão pequenininha, você não tem força para fazer neurocirurgia, a neurocirurgia tem que fazer força, porque a gente vê uma virada muito grande para a coluna, né, dentro da neurocirurgia nas últimas décadas. Mas a gente insiste, e como a Tatiana falou, concordo plenamente com ela, eu me sinto realizada. Eu acho até que talvez porque eu entrei muito no meio pediátrico, né? Eu faço neurocirurgia pediátrica, então é um meio um pouco mais acolhedor, bem mais acolhedor do que eu acho que ainda a área do adulto, a área da coluna, enfim. Então, mas eu vejo com otimismo muitas mulheres entrando e eu percebo essa restrição muito menos presente hoje do que há 20 anos atrás. Vocês acham que há uma diferença quanto a vocês terem que provar mais capacidade para exercerem um papel, para conseguirem um local no mercado? Vai lá, Tatiana. Eu acho que sim, acho que principalmente nos primeiros anos, né, quando você está se provando ainda, como na residência, por exemplo, eu era a primeira a chegar e a última a sair, independente do ano, se era R1 ou R5. Então, assim, essa questão de se provar, de realmente
mostrar o serviço, mostrar a habilidade, a capacidade, dobrar a haste cortar a haste no Ricanamba, então fazer essa questão da coluna também, eu gosto de coluna, não é uma cirurgia que eu não gosto, eu gosto da coluna também, gosto do crânio, então assim, essa questão na residência, às vezes quando eu estava na residência, então assim, muitas vezes abria o crânio, era na Serra de Gigli, então assim, craniete, compressiva, urgência, e o tempo cirúrgico não era diferente dos meninos, era realmente, tinha uma questão do contra o relógio, fazer bem feito, complicações e sempre uma comparação de resultados mesmo. Assim, se eu for contar as histórias que eu tenho, a gente vai ficar aqui 4 horas ouvindo, mas muitas histórias, assim, uma das provas que eu de residência, eu acho que o que me tirou dessa prova, né, foi eu dizer que, sim, eu pretendo ter família. Você é casado? Não. Tem filhos? Não. Você pretende? Sim. E isso, assim, é uma coisa que é muito emblemático. Assim. Eu acho que o maior desafio não é só o machismo, não. Eu acho que o desafio é essa conciliação. Né? Eu e a Tatiana somos mães. Né? A gente tem muitas colegas que ou adiaram bastante essa vontade, esse desejo, enfim, ou optaram por não ter filhos, porque realmente administrar um casamento, administrar filho e administrar profissão e chegar no hospital e fingir que seu filho não está doente em casa, fingir que você não tem enxaqueca, fingir que você não teve um problema com a sua auxiliar em casa, que o seu marido precisou de alguma coisa, você tem que ficar fingindo que está tudo bem sempre. Assim, na residência, não sei se muita gente sabe, meu primeiro filho, ele veio na residência, foi durante a residência. E quando eu engravidei, e eu fui explicar para os meus chefes que eu estava grávida, não foi planejado, óbvio, não foi nada planejado. Aí eu ouvi que mulher grávida não prestava para nada. E eu levei a gravidez toda, eu trabalhei até o último dia, não tirei um dia de folga sequer, cobri as férias dos meninos para que eu não tivesse que repor tempo depois, então assim, foi um acúmulo de tarefas. E quando eu estava com 8 meses, já bem barriguda, esse mesmo chefe que me falou que mulher não prestava para nada, ele teve uma hérnia de disco. E ele travou, ele ficou assim, tinha um consultório particular dele, e aí eu estava de plantão, o outro de férias, enfim. Ele me ligou perguntando se eu poderia, além do meu plantão, ir lá e atender alguns pacientes que tinham vindo de outras cidades, enfim, um deslocamento, enfim, uma cidade polo, né, da região. E eu fui lá, fui 8 meses, toquei o meu plantão direitinho, todo mundo visto, tudo redondinho, atendi o consultório particular dele com os pacientes que ficaram, voltei e, assim, dei conta tranquilamente. Óbvio, foi uma gravidez muito tranquila, enfim, diferente da segunda gravidez, que eu estava trabalhando com o senhor, né, que tive um descolamento de placenta e precisei de um tempo. Não. Chefe bravo. Não, eu tive um descolamento de placenta e aí a gente entrou num acordo que eu fiquei afastada por conta do descolamento de placenta e meu filho nasceu a termo, foi sem nenhum problema. Vocês acham que a representação feminina tem sido? Eu, por exemplo, tenho uma perspectiva, eu vejo pela minha residência, né? No ano passado eram 4 mulheres na residência, hoje são 2 homens, 3 mulheres, mas tem tido uma frequência muito grande maior de mulheres, sim, na residência. Vocês acham que a representação está crescendo? Com certeza. Como em tudo, né? Na verdade, eu acho que a representação feminina, quando a gente conversa sobre mulheres na neurocirurgia, eu faço parte também de mulheres cirurgiãs, enfim, no CREMERGE, no Rio de Janeiro, a Comissão de Mulheres, a gente vê a representatividade feminina muito maior e, na verdade, não é só a representatividade, a gente vê uma atuação muito maior das mulheres, né? A gente brinca que cuidado, meninos, porque se a gente sempre conseguia fazer 3 coisas ao mesmo tempo, agora está fazendo 10, né? E a gente percebe as mulheres tomando muito mais participação como diretoria em empresas mesmo fora da medicina, então isso é uma realidade
eu acho que a neurocirurgia reflete, na verdade, uma mudança de comportamento social, econômico, onde as mulheres estão, sim, se colocando muito mais presentes em todas as áreas, né? Quando eu entrei na residência, nós éramos 8% da sociedade brasileira de neurocirurgia. Hoje nós somos 12% e, contando as residentes agora, somos 15% já. A gente tem uma representação que está aí, uma escala. Eu terminei a residência, me formei em 2004, terminei a residência em 2012. Então... terminei a residência em 2002. Não minto, desculpa. 2007. 2002 foi a faculdade. 2007, nós éramos 6% em 2007. Eu terminei a residência em 2012. Ou seja, a gente percebe que a cada 10 anos mais que dobra a representatividade das mulheres também. Então, vocês acham que tem mudado a visão da população? Eu ainda peguei uma fase que, quando uma família ia a um cirurgião, ele olhava assim, cirurgião, isso, década de 90. Eu tinha percebido que não. Hoje, talvez, pela maneira atenciosa, disponibilidade, esse espaço ter quebrado esse certo preconceito da população. O que vocês acham? Eu acho que muito pouco. Ainda pouco. Eu acho que muitas vezes as pessoas ainda têm, às vezes, algum preconceito, às vezes, você é muito novinha, essa questão, mas assim, eu acho que você vai trabalhando, muitas vezes os pacientes agora, eles começam a vir mais referenciados. Então, são parentes de alguém que você já operou, que é familiar ou é indicado de algum colega médico. Então, assim, como vem muita indicação, eu acho que realmente essa resistência é menor. Mas me questionam, às vezes, muito mais pela idade, pela aparência, do que exatamente por ser mulher. Como eu falei, como eu trabalho numa área um pouco mais acolhedora, muito mais presença de mulheres, né, que é a área pediátrica. Então, acho que as famílias estão acostumadas a ver muitas mulheres na pediatria, né, em todas as áreas, na cirurgia pediátrica. Tem mais pediatras mulheres do que homens, enfim. Na especialidade tem mais mulheres. Então, eu acho que a gente percebe essa diferença menor. Mas já tive muitas situações. O que é mais frequente é, por exemplo, eu me apresento como a cirurgiã e tal, a chefe da equipe, e a família conversa, entende tudo, faz cara de que está entendendo, compreendendo absolutamente tudo. E às vezes eu vou apresentar o auxiliar, que é o doutor fulano, que é meu auxiliar e tal, na mesma hora, obrigada, Aline, obrigada, doutor fulano. A chefe não recebe o título, mas o doutor fulano, tudo bem. Assim, eu não sei se isso é por uma questão de se identificar e se sente um pouco mais íntimo, não sei, porque a mulher é mais acolhedora, é mais carinhosa, não sei, e aí talvez isso crie uma aparente intimidade, ou se é realmente uma dificuldade de olhar uma mulher como a responsável pela equipe, como a primeira ali, né? Enfim, não sei. Tatiana e Aline, o que você acha que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia pode fazer para melhorar essa equidade? Vocês têm um departamento muito ativo, o que você espera que a sociedade como tal, mesmo o governo, deva fazer para melhorar essa equidade, tanto salarial como de oportunidade? Você já tem tido uma inserção muito grande nos congressos, que eu tenho percebido, pelo menos que eu organizei em 2023, quase que um quarto das aulas todas, né, 15%, um quarto, 25% eram aulas preferidas por mulheres, neurocirurgiãs, a Neuci, temos muitos nomes, né? Neuci, Mariana, Tatiana, você, Aline, Tatiana Petzenko, e a Ednina, a Audrey, a Denise, Márcia, tantas outras aí, né? O que vocês... Peço desculpas se eu esqueci todas. Agora somos muitas, né? Somos muitas. Então, o que vocês acham que a gente poderia
poderia fazer a mais para a gente abraçar essa causa de melhorar a inserção e a equidade? Fora o que vocês estão fazendo, são lutadoras. Fala. Não, acho que com a criação, por exemplo, do departamento, né, que foi uma inspiração da Maria Ângela, lá do Rio de Janeiro, né, também diante de outros departamentos que tem em outras sociedades mundiais, né, uma das coisas que a gente mais tenta investir é exatamente em estimular as mulheres que fazem, né? O departamento não é para forçar a presença da mulher, né? Nem tirar o lugar do homem, isso que fique muito, muito claro, que infelizmente alguns colegas têm uma visão equivocada, algumas mulheres da sociedade têm uma visão equivocada de que a gente quer forçar não quer forçar absolutamente nada. O que a gente gostaria exatamente, se nós somos hoje aproximadamente 12% e daqui a alguns anos já chegaremos a 15% com a entrada dessas residentes formadas, né? Por que há muito pouco tempo atrás nós não representávamos nem 3% das palestras em congressos, das participações em eventos, das chefias, né? A gente não quer aqui forçar a presença da mulher se ela não tem o mérito. A gente quer o reconhecimento daquela que tem o mérito. Assim como a gente também não incentiva ao reconhecimento do homem que não tem o mérito. Porque a gente vê isso, tem muito cargo ocupado, né, como em todas as áreas, mais uma vez, a gente vê muitos cargos ocupados por homens que não deveriam estar ali. Ao mesmo tempo, a gente também não quer a mulher que não tem a capacidade, que não tem a expertise, a gente também não quer que ela ocupe aquele cargo. O que a gente pede é um olhar mais minucioso, um pouco mais atento àquela mulher que realmente faz. E a gente tirar o gênero como um mediador, como um fator de escolha. E olhar somente para o que ela faz. Se ela faz direito, se ele faz direito, ambos têm essa capacidade, então ambos vão concorrer ao cargo. E não, a gente tinha, né, e eu falo isso com um certo otimismo, bastante otimismo, na verdade. Eu acho que a gente vê uma transição muito rápida, né, e positiva nesse sentido, de talvez daqui a 10 anos tudo isso que eu falei, hoje, eu não falaria de novo, porque eu vejo uma transição muito, muito satisfatória, num reconhecimento, numa coisa muito mais honesta, muito menos preconceituosa, talvez, menos sexista nesse sentido. Acho que é o reconhecimento mesmo, a proficiência, as publicações, a valorização do trabalho, a capacidade, a habilidade, né? O know-how também, a experiência que a pessoa apresenta. E as palestras também, a gente vê que hoje também as mulheres estão sendo convidadas a falar sobre o seu trabalho, e não mais só sobre mulheres na neurocirurgia. A gente brincar e falar assim, poxa, mas eu quero apresentar, o meu paper tem mais de 80 citações, né? Puxa, né? Então vamos falar sobre ele. Sobre o trabalho? Né? Exatamente, e não só sobre mulheres na medicina. E assim, a sociedade nossa, o departamento nosso, ele foca muito também no auxílio às colegas, principalmente os colegas que estão começando, às vezes tem algumas dificuldades que a gente tem, por exemplo, nessa questão de formação familiar, a gente passa por algumas... Encorajamento, uma rede de apoio ali, porque realmente quando você decide ser neurocirurgiã e ter uma família ao mesmo tempo, os desafios se tornam mais intensos. Então, assim, até as presenças, às vezes, em alguns congressos, abrir mão de alguns convites, inclusive, às vezes tem épocas da sua vida que você precisa abrir mão de alguns convites para dar uma atenção, onde você é insubstituível, né? Sim. Então, assim, realmente tem um tempo da vida que a gente acaba abrindo um pouquinho mão daqui, mão dali, para dar atenção aonde realmente é necessário. Mas eu vejo com bons olhos, inclusive a sua gestão a gente realmente apoia muito, né? Porque você realmente é uma pessoa que olha para essa questão, e nas aberturas dos seus congressos, às vezes aquele Covades que o senhor fez, promoveu na Academia Brasileira, eu lembro muito, que realmente abriu mão de espaços, colocou espaços disponíveis
para falar sobre realmente o trabalho, sobre realmente a publicação, sobre o trabalho. E um tema mais incisivo, vocês trabalham num ambiente que ainda é predominantemente masculino, na América Latina. Como é que funcionou para vocês, se existiu assédio? Bom, é um tema complexo, porque a interpretação de assédio é múltipla. Basta, Eu acho que, assim, eu venho de uma geração, apesar de a gente vem de uma geração mais anterior, então, assim, eu acho que questão de postura muito ajuda bastante, você colocar postura. Às vezes acontece alguma fala, mas se você colocar postura, você vai ver que as pessoas vão... Eu nunca tive um problema muito grande com isso, não. A partir do momento que você coloca a postura, coloca um espaço, você acaba limitando a pessoa. E assim, eu acho muito chato também essa coisa de todo e qualquer frase ser levado para um lado do assédio. Então a pessoa fica engessada, não pode falar nada, não pode ser espontânea, não pode falar um oi, bom dia, alguma frase que já é levada como assédio. Então assim, eu vejo que está tendo um uso errado também. Sim, eu acho que isso não é benéfico para ninguém. As pessoas têm que ter um respeito como seres humanos, um respeito ao ambiente de trabalho, um coleguismo. E essa questão de olhar tudo como se fosse uma ofensa, tudo como se fosse um assédio. Eu não participo, eu não comungo dessa ideia. E eu acho que isso não agrega em nada o nosso trabalho. Na verdade, é um tiro... no pé. Assim, infelizmente eu tive sim uma situação de assédio, apesar da postura, etc. Eu era noiva até na época, então, enfim, e sofri o assédio de um staff. Denunciei e infelizmente tive que ouvir do chefe que era melhor eu parar com aquela coisa porque ninguém ia acreditar em mim. Mas enfim. Mas foi um evento muito pontual, realmente, foi uma pessoa só. E é como ela falou, é difícil porque as pessoas trabalham junto, né? Muitas vezes você se relaciona afetivamente com um colega de trabalho, que pode ser um pouco mais velho que você. Então, imagina, se a gente pensa em toda vez que um colega se aproxima de você com interesse, mas interesse respeitoso, etc., você olhar, está me assediando, né? A gente também cria uma barreira de que as pessoas não podem mais se relacionar, nem para amizade. Né? Concordo com você. Né? No meu caso foi muito explícito, mas graças a Deus foi um caso único e resolvido o assunto, engoli, porque isso foi há 20 anos atrás. Hoje eu acho que isso não aconteceria, sinceramente eu acho que nem aconteceria, não chegaria nesse ponto. Há um ano atrás, mais ou menos, nós da sociedade, do departamento, recebemos uma denúncia no Nordeste de uma residente que tinha sido afastada e ela alegou exatamente, na verdade, sexismo, assédio, etc. Ela alegou vários pontos usando, né, fazendo uso do fato de ela ser mulher. Né? E, na verdade, ouvindo as duas partes e outras testemunhas, o departamento foi a favor do chefe de serviço. Sim, eu lembro desse caso. Foi a favor do chefe de serviço. Ficou muito nítido que, na verdade, era um mau uso, um péssimo exemplo dessa questão feminina. Justificar uma falta de comprometimento com o serviço, uma falta de pontualidade, de postura, de ética, de estudo, de conhecimento, de habilidade, enfim, e usando a questão de ser mulher para contra isso. Na verdade, quando aconteceu, a gente descobriu, na verdade, inclusive, que a postura da colega era antiética, botava em risco o nome do hospital, botava em risco outros colegas e ela já havia sido acusada de homofobia, inclusive. Então, claro que o departamento foi contra a mulher. Né? E a gente tem que ter essa postura bem firme, até para que não seja, o departamento seja olhado de forma errada. Né? A gente não está aqui para defender a mulher a qualquer preço, a gente está aqui para defender o que é de direito, o que está correto, e ponto. Jamais
usar o fato de ser mulher para conseguir alguma coisa que não seja mérito, que não seja por mérito, por conquista mesmo, né, dessa pessoa. E você acha que agora, por exemplo, a gente tem a primeira conselheira, né, Conselho Deliberativo, né, Mariângela, como é que você vê essa perspectiva futura dentro da sociedade brasileira de termos mais cargos ocupados por mulheres competentes e sem dúvida nenhuma, é um caminho até no próximo para termos uma presidente, um secretário-geral, em cargos que dificilmente aqui na América Latina são ocupados, né? Hoje a presidente da sociedade chilena é Jaqueline, né? E eu acho que esse futuro está bem próximo, né? Como é que você vê isso? Eu vejo isso de forma muito natural. Eu acho que a Mariângela, a Mariângela, que está hoje no Conselho Deliberativo, é uma pessoa que é muito ativa na sociedade, uma pessoa que trabalha bastante em prol da sociedade. Eu acho que ela realmente fez por merecer, eu acho que é mérito. Ela tem um esforço no trabalho dela, ela se dedica muito a essa questão da sociedade. Eu acho que é natural a gente acabar ocupando espaços de liderança, espaços de chefia, e assim, eu sou chefe de departamento, nos toco trabalho, a Aline também. Então, assim, acho que é natural esses cargos, eles vão surgindo como reconhecimento ao trabalho, galgando mesmo a nossa carreira. Concordo exatamente. Eu acho que é uma transição natural, né? No caso específico da Mariângela, ela é a primeira chefe de serviço lá no Rio de Janeiro também. Ela é chefe do Miguel Couto, que é, se eu não estiver equivocada, eu acho que hoje ela é a maior emergência do Estado, né? Um movimento enorme, ela tem 10 residentes, né, sobre os cuidados dela, um movimento cirúrgico enorme. E ela está há quase 2 anos já nessa chefia e desempenhando um trabalho excelente, né? A gente só escuta falar bem dela no Rio de Janeiro, né? Porque é minha amiga há 20 anos não, porque eu vou puxar sardinha, óbvio, né? É minha amiga, eu conheço ela desde que ela era acadêmica de medicina, eu era R1, então, mas tentando ser o mais neutra possível, assim, o fato é que ela é uma pessoa muito respeitada dentro do Estado e dentro da sociedade, né? Como a Tati está falando, assim, ela é uma pessoa que sempre trabalhou muito na sociedade do Rio, foi presidente da Sociedade do Rio de Janeiro, né? Hoje ela é a presidente eleita do Congresso, no próximo Congresso, que vai ser no Rio de Janeiro, convido a todos, inclusive, né? Mas é uma transição natural, que, claro, a gente sabe que existem reticências, existem ainda... Difícil, Eu sei que o trabalho dela, para ela exercer o trabalho dela, ela enfrenta algumas dificuldades, algumas posturas ainda retrógradas, mas eu acho que isso cada dia vai ficar menos complicado, vai ficar menos difícil, porque ela prova o trabalho dela como qualquer outro. Então, ela chegou lá, mas ela ficar lá é mérito dela também, chegar e ficar, né? E eu acho que a gente também teve alguns exemplos lá atrás de mulheres neurocirurgiãs que a gente, como a look up, né? Tipo assim, a doutora Neuci Zanon, acho que merece uma palavra aqui, a doutora Noia também, né? Então são médicas neurocirurgiãs que desbravaram muito mais. Federação Mundial. Sim. A neurocirurgia pediátrica. Sim. Duas mulheres amigas, a minha amiga. A Gayle, Pessoa excelente. Além que o pai dela era um grande criador de série. Eu acho. Percival. Verdade. Então, eu acho que a gente ter essas pessoas como exemplos também, quando eu brincava que quando eu estava nos congressos, que eu era acadêmica ainda, que eu queria fazer neurocirurgia, estava naquela dúvida em cirurgia cardíaca, meu pai é cardiologista, né? E aí eu eu resolvi fazer neurocirurgia, eu olhava para a Neuci lá em cima, dando aula, eu falava assim, eu quero fazer assim.
Ela não é tão velha. Mas ela, quando eu era acadêmica, ela já estava palestrando, né? Sim. É a mesma coisa. Quando eu estava na residência, a Nilce. A gente percebeu a comunicação também da SPN, né? A grande ponto de veicular as notícias de uma maneira muito espontânea. A Vanessa Holanda, né? Vanessa é ótima. Presidente da SBENF agora. Sim. A gente tem a Diana, né? Que está na comunicação também. Então a gente tem visto que dentro da sociedade brasileira esse espaço tem sido muito bem ocupado, conforme você falou, por pessoas competentes. E se você tivesse que dar um conselho, uma recomendação às neurocirurgiãs que estão ainda na residência, às acadêmicas que querem fazer neurocirurgia, com a experiência que vocês têm hoje, o que você travaria, iria em frente e o que você faria um desvio para não bater de frente? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem percebido no número de acadêmicos no norte. Bom, eu acho que trabalhe muito, estude muito, seja competente, dê atenção para o paciente, aprenda o máximo que você puder das pessoas que estão ao seu redor. Trabalhei com o senhor, fui uma aluna, aprendi muito obrigada. Eu acho que estágios fora do país, com outros serviços, eu acho que vem de muito bom grado. Você tem aí também pelo projeto Jovem Neurocirurgião, que eu fui para a Alemanha, para o Ártico, tem outros projetos para o Japão, enfim. Eu acho que vale a pena, sim, ter esse conhecimento. Mulher tem relógio biológico, então, assim, é importante você entender que se você quiser ter um filho, ter família, não vai ter uma hora linda, uma hora perfeita para você ter. Porque no início você não tem dinheiro, sua família tá depois seu consultório já começou a bombar e aí você já começou a trabalhar, já tá cheio de trabalhos. Então, assim, eu acho que se você realmente tem interesse de ter um filho, eu acho que você tem que priorizar, às vezes, um pouquinho essa parte, e dá para levar junto também, dá para você ter auxílio. Eu não me vejo hoje sem rede de apoio, eu criei meus filhos com rede de apoio, e não sou menos mãe por conta disso. Meus filhos estão ótimos, grandes, agora já me preparando para a faculdade já. Então, assim, eu acho que porque assim, se depois que passar o relógio, passou. Aí já não tem mais volta, né? Aí não dá para voltar. Então, e assim, se dedicar, o tempo tem que ser bem aproveitado. Então, tá fazendo uma coisa, foca naquilo, faz aquilo bem feito. Tá fazendo outra coisa, foca naquilo e faz bem feito. Então, o tempo, a otimização do tempo e você se dedicar ao presente, estar presente naquilo que você está fazendo, eu acho que faz toda a diferença. Concordo. Eu acho que exatamente assim, há alguns anos atrás eu tive a minha semicrise existencial sobre eu não estou fazendo tudo o que eu queria, eu não estou conseguindo estudar tudo o que eu queria, eu não fiz o meu doutorado como eu queria, mas eu preciso criar minha filha. Né? Eu tenho uma rede de apoio, não é muito grande, mas eu tenho uma rede de apoio e, como você mesmo disse, eu não sou menos mãe por isso. Quem está ali presente, eu sei absolutamente tudo o que acontece na vida da minha filha, onde ela está agora, eu tenho certeza onde ela está agora. E isso demanda tempo. Assim, o que eu posso dizer dá para ter família, claro que dá para ter filho, é claro que dá. E, aliás, eu sou uma defensora, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser mãe, a segunda melhor foi ser neurocirurgiã. Mas se eu tivesse que abrir mão, abriria mão da segunda, não abriria mão da primeira. Mas eu acho que a gente não precisa abrir mão de nenhuma das duas. Né? Isso ainda é um ponto que é muito discutido. Essa semana mesmo eu vou dar uma aula para as residentes para as alunas do Fundão, da FRJ no Rio, sobre esse tema. Né? Como você mesmo disse, é um tema que volta. Mãe, mulher, neurocirurgiã. Eu não posso vender aqui uma imagem romântica de que super tranquilo. Não é super tranquilo. Não é. Tá?
uma especialidade clínica. Claro que vai depender muito de como você leva a sua vida, de como é o seu casamento, de como é a sua vida pessoal, a sua rotina familiar. Mas, a grosso modo, uma especialidade cirúrgica, com emergência, e depende de onde você trabalha, se você só faz consultório, se você tem emergência, se você é sobreaviso, ou seja, a gente tem muitos viés aí. Mas sim, é uma especialidade que você precisa, como disse a Tati, se dedica durante um tempo em alguma coisa. Quando você decidir ter um filho, ter 2, construir a sua família, enfim, do jeito que você achar melhor, você vai precisar aceitar que você não vai estar em todos os congressos, como aquela sua amiga que não tem filhos vai em todos e você não consegue ir. Você vai ter que aceitar, sim, que você teve que pausar o estudo, a sua atualização. Isso é uma coisa que eu me cobrei muitas vezes e que, ao mesmo tempo, eu também me alforriei. Eu me perdoei por isso, porque não há tempo hábil. Não há tempo hábil. O dia da mulher continua tendo 24 horas, igual ao dos homens. Mas quem participa do grupo da escola são as mulheres. Raros são os pais que estão no grupo da escola resolvendo o lanche coletivo da semana. A colagem que você precisa guardar, a caixa de papelão, tarará, tarará, enfim. Então, são muitos detalhes que, na vida de uma mãe, a gente precisa estar presente. E não dá para delegar. Tem coisas que você delega, que você pede ajuda, mas tem coisas que não delega. E eu nem quero, mesmo que eu pudesse. Então, eu me perdoei nesse ponto. Me perdoei e aceitei. Fiz uma semipausa, não parei nunca. Né? Na verdade, onde eu mais trabalhei em sociedade é na criação da minha filha. Mas eu abri mão de outras coisas dentro da neurocirurgia. Abri mão de algumas outras coisas. São escolhas e eu não me arrependo das escolhas que eu faço todo dia. E assim, também assim, o que acontece bastante? De eu carregar meus meninos para os congressos, leva a sogra, leva a mãe, leva o marido, leva Já passei alguém. visita com o filho. Já passei visita. Fica no carro, coloca com a enfermeira, fica lá. A enfermeira imprime sempre uns desenhos para a criança. Sempre enfermagem é maravilhoso, porque tem sempre canetinha colorida. Minha filha menina senta enquanto eu estou no CTI, bota lá perto, na sala dos médicos, com desenho. Muitas vezes. Passei visita com o filho, muitas vezes. Mas nossos filhos têm mais congressos de cirurgia. Sim, o senhor também. O senhor também leva muito o Pedro. Eu lembro do Pedro em vários congressos, Arthur e Heitor. Sim, os meus vão. Visitas, a Júlia já conhece todo mundo no hospital. Nossa. Então, e assim, dá pra você... a minha unha não tá sempre feita, o meu cabelo nem sempre a raiz está pintada, mas a cirurgia tá em dia, os meninos o sono também. Nem sempre. Meu personal que me perdoe, eu falto toda hora, é a vida. E é isso, vamos que vamos. Bom, foi uma conversa muito boa para mim. Sempre incentivei, eu morei na Europa. O primeiro contato que eu tive de muitas residentes no hospital que eu trabalhava. E, por outro lado, também tive a Márcia Souza, residente mais velha, a Regina era assistente do PC. Então, foi um começo embrionário, né? A mulher na neurocirurgia lá era jovem e eu pude perceber que elas não estavam nesse espaço. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa conversa de hoje. Eu queria pedir para a Tatiana e para a Marine os comentários finais. Eu brinco com a Tatiana, né, que na nossa gestão a gente segue o prestígio à mulher, né, porque o presidente nasceu no Dia Internacional das Mulheres, que é 8 de março, então já é um incentivo a ajudar essa proclamação da competência feminina, que a gente percebe cada vez mais que é notória, vista em todo, na advocacia, na engenharia, na ciência, no exército, né, os colegas. Então, eu queria pedir para vocês os comentários finais. Bom, eu acho que as meninas que estão entrando agora, que vamos assistir, bem-vindas, as acadêmicas, as residentes.
A nós, da Comissão das Mulheres Neurocirurgiãs, nós estamos à disposição de vocês, a gente tem toda essa abertura. Eu faço parte também da Sociedade Brasileira de Mulheres Médicas, que são, entre outras especialidades também, da UIND. Esse mundo é um mundo que a gente vai se conectando com o mundo todo. Existem mulheres neurocirurgiãs em vários locais, a Nila da Oriente Médio ali, então tem várias pessoas que a gente consegue conectar aí no mundo, Xuxanda da Índia, enfim, a gente vai conectando aí. E a gente está à disposição de vocês, a gente é um canal aberto, e aos colegas neurocirurgiões, e ao fazer as pautas dos congressos, lembre dos nossos trabalhos, temos vários, se vocês quiserem, a gente tem uma lista da especialidade de cada uma das mulheres, o que cada uma se especializou, publicações recentes, publicações de expertise, publicações que são referência no assunto. Então a gente tem já um know-how da parte acadêmica nossa também, tá? Sim. Então a gente está à disposição também para auxiliá-los, caso vocês precisem de uma dica aí de alguém que faça alguma coisa especificamente muito bem. Eu vou só completar mesmo, vou concordar mais uma vez com a Tatiana, né? O canal é criado principalmente para encorajar, auxiliar e tirar dúvidas mesmo dessas mulheres que estão entrando, e ao mesmo tempo a gente conversa também que nosso desejo é que isso não seja necessário lá na frente. Daqui a pouco eu vejo isso muito, muito precoce. Eu acredito que a gente não vai ter mais essa necessidade desse espaço. E acho que esse é o grande objetivo, goal, né? Na história, sabe? O objetivo é esse, que a sociedade, não que a gente queira que o departamento acabe, não é isso, mas que acho que o sucesso da mulher seja natural, e que o grande sucesso da criação do departamento vai ser o encerramento dele também. Que não precisou mais. A gente não precisa mais olhar para o gênero como uma questão, né? Mais uma vez, se a gente tem homens mais competentes para aquele cargo, então que seja o cargo ocupado pelo homem. Mas se for uma mulher, que seja mulher. Ela não seja excluída pelo pelo gênero. Acho que a grande questão é essa, né? É tirar o gênero dessa balança, entendeu? Então a gente está aqui à disposição, né? Feliz com a presença, obrigada mais uma vez, uma honra. Tantas mulheres, eu diria que sensacionais para estar sentadas aqui nessa cadeira, então muito obrigada pelo convite. Eu espero ter representado mais ou menos o pensamento da maioria, pelo menos, né? A honra é nossa, da sociedade brasileira como um todo, tê-las aqui presentes e fazendo esse depoimento extremamente importante para a jovem neurocirurgiã que está começando a carreira, daquelas que estão em curso. E chegamos ao fim, um papo muito prazeroso, um prazer grande estar com a Tatiana e a Aline. Nos veremos semana que vem no próximo Café com o Presidente. Obrigado, até a próxima.